Pessoal, boa noite. Então, a ideia da aula de hoje é a gente discutir um pouco, né, sobre o uso do bico de Bunsen, tá? Ele talvez seja aí um dos instrumentos mais importantes que a gente tem no laboratório, né? Já até coloquei aqui o desenho, né, dele para que vocês tenham uma ideia. Acho que vocês viram no laboratório. Não sei se usaram. Se não usaram ainda, vão usar, tá? Com certeza. Todas as bancadas, né, dos laboratórios têm um instrumento desse. Então, a ideia do bico de Bunsen é a gente ter uma fonte de calor, né, para efetuar aquecimento de soluções ou para favorecer uma reação, né? A gente sabe que muitas reações, se a gente coloca o aquecimento, essas reações elas acabam acontecendo de forma mais rápida, né? Então, ele é um fator aí que acelera a reação. Então, ele é um instrumento super importante. E por ser um instrumento que utiliza uma fonte, né, de fogo, então existem alguns cuidados também que a gente precisa discutir, tá? A primeira coisa, né, só um histórico, um breve histórico, né, porque o bico de Bunsen é um instrumento tão utilizado e que parece até que é uma coisa comum do laboratório, né? Que algo simples, como se fosse uma vidraria, mas nem mesmo uma vidraria é algo simples, né? Que nasceu assim de forma simples. Normalmente, todas as vidrarias e equipamentos, elas nascem, elas são formadas a partir de um propósito, né? O bico de Bunsen, é um equipamento que ele foi elaborado por esse químico alemão, Robert W. Bunsen, né? Nascido em 1811 e faleceu em 1899. E ele foi professor da Universidade de Heidelberg em 1852, né? Isso, 1852 foi o ano, né, que ele, na verdade, adaptou, né? Na verdade, o bico de Bunsen, ele já existe, não o bico de Bunsen, mas já existia nos laboratórios, né? E foi criado, inclusive, pelo Michael Faraday em 1885. Já existia na época, né? Então, esse instrumento. Então, o que aconteceu é que o Bunsen, ele, vamos dizer assim, ele aperfeiçoou, né? De tal forma que a gente tivesse um maior controle dessa chama. E ajudou, isso inclusive ajudou em alguns testes, né, que a gente acaba fazendo, que é, por exemplo, o teste de chama, né? Porque a chama que é gerada, gente, a forma, né, a luz que é emitida, tudo isso vai depender do tipo de mistura gasosa que a gente vai usar, né? E a proporção entre esse gás que vai ser usado e o oxigênio, né? Não sei se vocês lembram do triângulo de fogo, a gente precisa de três componentes, né? O combustível, que vai ser o gás, o comburente, que vai ser o oxigênio, e uma fonte de calor. No caso, a gente vai usar um palito de fósforo, né? Ou algo que gere uma faísca, né? Para poder acender o bico de Bunsen. Então, gente, graças a essa adaptação, né, que o Bunsen pensou de forma brilhante, é que a gente consegue trabalhar com esse instrumento de forma mais controlada, né? Então, essa aqui é a estrutura, né, de um bico de Bunsen. Eu peguei essa imagem porque boa parte dos nossos bicos de Bunsen, eles seguem basicamente esse modelo, né? Então, se vocês observarem nesse modelo, a gente tem a entrada de gás para o bico de Bunsen. Então, a torneira do gás, ela encaixa por aqui, tá? Nós temos o ajuste desse gás, no sentido de você definir a vazão desse gás, ou seja, você quer que saia muito gás, pouco gás. Então, aqui a gente tem essa válvula, né, para fazer esse ajuste. Aqui nós temos essa válvula, é uma válvula também, tá? Essa pecinha, ela gira, tá? E conforme ela gira, vai chegar um momento
como ela está em cima, né, desse tubo de metal, aqui vai ter algum momento que é furado nesse tubo. Então, o que que acontece? A gente consegue girar essa peça aqui em cima, para que em um dado momento esse orifício fique exposto. Qual que é o lance aqui desse orifício? É exatamente você liberar a entrada do oxigênio para a formação da chama, né? E o que que é interessante? Embora a gente possa pensar, mas o oxigênio vai ter aqui no momento que ele sai no topo, mas o ideal para que você tenha uma chama, vamos dizer assim, perfeita, é que o oxigênio já se misture com o gás de rua, né, o gás encanado, antes de entrar em contato com o calor, tá? A gente vê isso uma grande diferença. Então, por exemplo, se a gente deixar só o oxigênio aqui, né, participar dessa queima, o que acaba acontecendo é uma combustão incompleta. E na combustão incompleta, você acaba gerando uma chama extremamente amarelada, que é mais ou menos esse tom aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha. Isso aqui é em decorrência de uma combustão incompleta. Já a chama que a gente deseja é essa azul aqui, ó. Tá vendo? Que ele tem um cone interno e tem um cone externo, tá? É essa chama que a gente deseja preferencialmente, tudo bem? Lógico, é difícil, mas a gente consegue ajustar isso com o ajuste do oxigênio aqui, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento do bico de Bunsen. E aí, o que que acontece? Na chama do bico de Bunsen, né, a gente viu aquelas regiões, a gente tem três regiões, né, que é importante a gente compreender, porque são elas que vão definir como que a gente vai utilizar essa chama, né? Então, a gente tem a zona neutra, que essa é a região que ela está mais próxima, né, do tubo, e ela é a região de menor temperatura, né? Então, o que que acontece? Nessa região, ela é de menor temperatura porque boa parte dos gases ainda não queimaram, né? E uma coisa interessante é que, dependendo do bico, né, se ele é um bom bico, tudo, se a composição gasosa também é boa, quando você coloca um fósforo aqui, nessa região, ele nem acende, ele não queima, porque ele não tem uma temperatura ideal para queimar, porque a temperatura aqui é muito baixa, né? Isso para alguns bicos, tá? Às vezes tem bico que não está muito bom, então a temperatura aqui já é um pouco mais alta, tá? Mas um bico ideal é que a temperatura aqui seja em torno de 300 a 530. Nós temos a zona redutora, ela é uma zona intermediária, então a gente está falando dessa região aqui, tá? E é onde a gente tem de fato a combustão do gás, né? Existe um problema, né, atrelado a essa região redutora. Muitas vezes, dependendo da composição da chama, acaba formando fuligem aqui, né? Fuligem nada mais é do que um carbono originado da decomposição do monóxido de carbono, tá? E isso é meio ruim. Isso, sabe como a gente percebe isso quando usa o bico de Bunsen? Quando você coloca uma vidraria em cima do bico de Bunsen e a vidraria fica com uma mancha escura embaixo. Aquilo ali é fuligem. Isso indica que a sua chama não está adequada para o teste que você vai efetuar, tá? E essa fuligem, ela vai ser proveniente dessa região redutora, tá? Que tem essa temperatura de 530 graus a 1540. E nós temos a zona oxidante, tá? A zona oxidante é a zona externa de cor violeta pálido, né? Então, se a gente observar aqui, ó, essa parte externa aqui, ó, tá? Ela é quase invisível, então ela tem um tom azul, mas é muito difícil de ver. E ela compreende toda a região acima, né? E ao redor da zona redutora, que é isso aqui, ó, tá? Então ela fica bem em volta da zona redutora. Os gases que são expostos ao ar sofrem combustão completa. Isso é muito bom, por quê? Porque aí a gente só tem formação de gás carbônico e água, e não tem formação de fuligem, tá? Então isso é bem interessante, que é o que a gente deseja.
e a temperatura em média de acima, né, de 1540 graus, certo? Aí fica a pergunta, né? Qual é vamos dizer assim, o melhor tipo de chama para a gente utilizar? É a chama que tenha, de fato, essas três estruturas, tá? Porque mesmo a zona redutora, sendo uma zona que gera um pouco de fuligem, se a chama aqui ela tiver azulada, então vamos só voltar no slide anterior. Ó, se esse coro interno, ó, ele tiver bem azuladinho, significa que a quantidade que você tem de fuligem é muito baixa, então é imperceptível. Quando a chama, tá vendo esse amarelo aqui? Então tudo isso aqui tiver amarelado, aí esquece, a chama tá muito ruim. Então a gente vai precisar fazer um ajuste da entrada de ar aqui para ajustar essa chama. Tudo bem? E aí, só para exemplificar, né? Quando a gente normalmente liga o bico de Bunsen, é muito comum vir essa chama assim, ó, toda amarelada. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, fazer o ajuste do fluxo de gás para a chama não ficar tão alta. Isso também é perigoso, né? Lembrando que nesse momento é importante que o pessoal esteja com o cabelo preso, tudo bonitinho. Se tiver cabelo solto na sua frente, isso pode pegar com chamas muito altas. Então, por isso, cuidado com o cabelo. Então, aqui a gente faz a regulagem, tudo bem? Da quantidade de gás. E aí, o que que acontece? Ele provavelmente vai estar assim, ó, todo amarelado. Para fazer o ajuste, a gente vai ter que girar isso aqui, para aparecer o buraquinho, né, de entrada do oxigênio. Aí você pode pensar, é só deixar ele todo aberto. Não, isso vai depender da composição do gás, vai depender do seu bico de Bunsen. Tem bico de Bunsen que às vezes está entupido. Então, o que a gente tem que fazer é girar isso aqui e olhando para a chama, vendo essa transformação, que vai do 1 até o 4. Então, ele começa a ficar um pouco mais definido, né, as áreas. Aí ele perde a coloração amarelada, né? Aí ele fica um pouco mais roxo. E por fim, aquela chama ideal, que é essa aqui. Então ela tem azulada e a gente vê basicamente as três estruturas. Então aqui um azul mais claro, que é a zona neutra, a zona redutora, com azul, que é o que tem um azul mais intenso, e a zona oxidante. Tudo bem? Que é esse azul clarinho que quase não vê. E aí, gente, um cuidado que nós precisamos ter é com relação a essa chama aqui oxidante, porque como ela é difícil de ver, se você não tiver muito atento no momento do experimento que você está usando a chama, você não pode nem enxergar a chama em cima do bico de Bunsen, se ele tiver muito bom. Então, é preciso ter um cuidado. Assim, existem algumas instruções, né, de laboratório que pedem para deixar pelo menos a ponta da chama aqui um pouquinho amarelada. Por quê? Para você conseguir enxergar a chama. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mas esse amarelo aqui no final, para alguns testes, que é o teste de chama que eu vou explicar para vocês, ele pode atrapalhar. Então, é por isso é importante a gente ter atenção no que a gente quer fazer com a chama. Se for uma chama só para promover o aquecimento de um becker, coisa do tipo, a gente pode deixar a pontinha aqui amarela, só para a gente poder enxergar que a chama está lá. Mas para o teste de chama, essa chama aqui é ideal, tá? Só que aí a gente tem que ter cuidado redobrado. Então, faz o teste de chama, termina o teste de chama, desliga o bico de Bunsen. Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, eu não estou vendo o chat, tá? Então, vocês podem, né, desativar aí ativar o microfone de vocês e perguntar, tá? Se não, vocês podem perguntar depois no segundo bloco. E aí a gente tem as etapas de manuseio, né, seguro do bico de Bunsen. Então eu coloquei para vocês, né, vocês vão ter esse material. Sempre que tiver dúvida, vocês podem consultar. Mas basicamente, o que a gente precisa verificar? Primeiro, né, então se a gente for ligar o bico de Bunsen, verificar se as válvulas da bancada
que é essa amarelinha, vocês já devem ter visto. E a cor amarela é justamente porque ela é um indicativo de gás, a cor amarela. E a válvula do bico, né, a C, estão devidamente fechadas. Por que a gente tem que verificar isso? Porque existe uma válvula central que a gente vai ter que abrir. Se a gente abrir e essas válvulas aqui estiverem abertas, o gás vai começar a sair sem controle nenhum na hora. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa deixar isso aqui fechado. Depois, a gente vai abrir a válvula central. Essa válvula central, ela fica abaixo da bancada, tá? Ela também tem uma coloração amarela. A gente liga essa válvula. Depois que ligou essa válvula, a gente vai deixar a regulagem de ar aberta no bico de Bunsen para que a chama fique visível. Ou seja, a gente vai vir aqui, ó, na regulagem do ar do bico e vai deixar ela aberta. Tudo bem? Aqui na foto ela tá fechada, mas é só girar isso aqui que ele fica aberto. Depois, abrir a válvula da bancada. A válvula da bancada é essa aqui, B, certo? Quinto, com a fonte de calor preparada, fósforo, ou seja, você já tem que estar com o fósforo na mão, pronto para acender ele, tá? Existem duas formas, tá? A mais segura é você já acende o fósforo e abre essa válvula. Porque daí, imediatamente, quando você abriu essa válvula, o gás já começa a sair. Você vem aqui e coloca a chama. Tudo bem? E por que que é importante aqui tá tudo aberto, né, na válvula de gás? Porque daí a chama que aparecer aqui vai ser aquela chama amarela, então você vai conseguir ver ela muito bem, tá? E a outra forma, gente, né, de acender o bico abre aqui primeiro, mas já esteja com um palito de fósforo ou isqueiro preparado, e assim que ligar, já ativa o fósforo. Quer dizer, né, risca lá o fósforo e coloca em cima. Tem que ser imediatamente. Você não pode ficar demorando uma eternidade para fazer acender a chama aqui, tá, gente? E depois, por último, fazer a regulagem da intensidade da chama pela válvula do bico C. Então, às vezes a chama aqui está muito alta, então o que você tem que fazer? Diminuir a vazão de gás. E depois, o ajuste do oxigênio nessa válvula. Tudo bem? Para deixar a chama azulzinha, bonitinha, para a gente poder trabalhar. E quando terminar, o que que a gente vai fazer? Primeiro, fechar a válvula do bico de Bunsen. C. Então a gente fecha essa válvula primeiro. Que aqui tá errado, tá, gente? Aqui é C, não é B, né? 2. Fechar a válvula da bancada. Aqui também tá errado, é o B, eu esqueci de trocar, tá? Eu vou trocar e disponibilizar de novo o arquivo para vocês, tá? Corrigido. 3. Fechar a válvula central localizada abaixo da bancada, tá? E aí é importante a gente lembrar de uma coisa, né? Como que é a posição da válvula central? Quando ela tá assim, ó, a válvula é essa aqui, certo? Então, quando a gente deixa ela no sentido do cano, ela indica que está aberto. Quando a gente deixa ela 90 graus do cano, significa que ela está fechada, tá? E isso, gente, é muito importante. Qualquer fim de aula, a gente precisa fazer esse ajuste de forma correta, tudo bem? E aí a gente tem alguns acessórios que a gente pode usar no bico de Bunsen. Esses acessórios a gente coloca na ponta, no bocal do bico de Bunsen, aqui em cima, ó. Então, bem aqui em cima, ele encaixa aqui em cima, tá? Então, a gente tem dois tipos. O tipo grelha, que ele espalha chamas. Ele é um espalha-chamas, só que ele espalha para todos os lados, tá? Isso é bom para quando a gente quer fazer aquecimentos de longa duração. Então, precisa lá deixar a sua solução chegar a borbulhar, tudo mais, né? Quando ela atinge a ebulição. Então, o tipo de grelha é uma boa opção. E a gente tem o tipo borboleta, né? O tipo borboleta, ele gera uma chama fina, tá vendo? Aqui, ó.
Então, ele forma uma chama fina e a gente normalmente utiliza esse acessório borboleta para fazer o ajuste, para fazer o dobramento dos tubos de vidro que a gente trabalha no laboratório. Por quê? Porque a gente consegue centralizar o aquecimento em um ponto bem pequeno do nosso tubo. E aí a gente entra na questão do dobramento de tubos, né? Esse é um procedimento que é importante a gente saber, porque às vezes a gente precisa montar tubos e não existe uma vidraria específica que nos ajude. Então a gente precisa fazer o quê? Montar o sistema. Então um exemplo aqui é esse sistema aqui, ó, tá? Então percebam, aqui é um sistema onde vai acontecer uma reação dentro desse tubo de ensaio. Essa reação vai gerar um gás. E esse gás vai vir por aqui, ó, por esse tubo e vai borbulhar numa solução. Tudo bem? Esse tubo de vidro aqui, gente, não existe pronto. O que a gente faz é comprar um tubo zero bala, de tubo de borosilicato, que vende normalmente 1 metro. E aí a gente precisa deixar ele no formato que a gente quer. Tudo bem? E como que a gente faz isso? A gente tem duas questões. A primeira é você quebrar o tubo, né? A forma correta de quebrar. Então, gente, a forma correta de quebrar esse tubo nada mais é do que verificar o tamanho que você precisa. Vocês vão definir um ponto onde vocês querem quebrar esse tubo, tudo bem? E aí, com uma limalha de ferro, vocês vão fazer um risco nesse tubo. A ideia desse risco é que quando vocês forem pressionar esse tubo, esse risco que vocês fizeram com a limalha de ferro no vidro vai ser um ponto de fraqueza do vidro. Então ele tende a quebrar certinho naquela região. E para quebrar, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão segurar o tubo dessa forma, tá? A parte onde está riscado, que você fez, né, a incisão, você vai deixar para frente. E aí você, com os seus dedos... Gente, eu nunca lembro o nome dos dedos, tá? Mas eu acho que... Vamos falar o dedão aqui. Com os dedões pressionados, um de cada lado, vocês, ao mesmo tempo, vão empurrar. Quando vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Isso aqui vai trincar. E a tendência é que ele forme um trinco perfeito aqui, ó. Então, na verdade, a quebra vai ser perfeita. Não vai ser aquela quebra que gera cacos e coisa do tipo. E por segurança, como pode ficar ainda uns resquícios, né, de vidro aqui na ponta, a gente pega uma lixa e passa só para tirar qualquer rebarba de vidro que tenham dos dois lados. Tudo bem? Então, essa é a forma para quebrar. Como que a gente vai fazer para dobrar o vidro? Basicamente, a gente vai precisar do bico de Bunsen. A gente vai ter que colocar a região que a gente quer dobrar em cima do bico de Bunsen. Quer dizer, na chama, né, do bico de Bunsen. De preferência na região da intermediária para cima, tá? Que é onde tem as maiores temperaturas. E o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai girar esse tubo na chama, né? Para ele ir homogeneizando o calor naquele vidro. Tá vendo que aqui a gente tá com um bico normal, né? Então ele tá gerando uma chama numa região enorme, né? Do nosso tubo. Aqui a gente poderia usar, sabe o quê? Aquele acessório do tipo borboleta. Por quê? A chama seria bem fininha e ela ficaria num ponto só. Então isso facilita muito a nossa vida na hora de fazer o dobramento de vidro. O que acontece? A gente vai girando o tubo, tá? Nesse sentido, igual tá indicado aqui, né? Então a gente gira o tubo no seu próprio eixo, tá? Em cima da chama, não pode tirar da chama, certo? E aí o que a gente vai fazer? Conforme ele vai aquecendo, essa região aqui, ela vai amolecendo. Então a gente bem devagar, girando, sempre girando na chama. A gente vai fazer o quê? A gente pode dobrar ele para deixar nesse formato aqui, ó. Tudo bem? Ou então a gente pode criar um conta-gotas.
A gente pode pegar, a gente não está segurando aqui dos dois lados, a gente pode começar a puxar para o lado contrário, cada um dos lados. Ele vai começar a estrangular o tubo. E aí, se a gente puxar mais, isso aqui vai se romper, e aí a gente vai ter um chamado, como se fosse um tubo de Pasteur, né? Que é aquele tubo que a gente coloca depois. Então, aqui fica aberto, né? A gente coloca aquelas, não é pera o nome, né? Pera é o que a gente usa para sucção, mas é tipo uma borrachinha de sucção que a gente encaixa aqui, como se fosse um conta-gotas, sabe? E aí a gente pode usar esse instrumento como um conta-gotas, de fato, tá? E na verdade nós vamos ter dois conta-gotas. Você vai ter essa peça que quebrou de um lado, né, que rompeu aqui de um lado, e essa peça que rompeu do outro, tá? Ou a gente pode, como eu falei, dobrar a peça somente, ó, para deixar ela nesse formato. Tudo bem? Então essa é uma técnica simples, mas muito interessante para a gente não ficar sofrendo dentro do laboratório. Tudo bem? E aí, o outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o teste de chama, né? Então, o teste de chama, gente, nada mais é do que um teste de chama. Tô brincando. O teste de chama é o seguinte: existem alguns metais que, quando a gente coloca ele em contato com uma chama, ele faz com que essa chama adquira uma certa luminosidade. E essa luminosidade, ela tem uma determinada cor, que é muito característica da espécie que está sendo queimada aqui em cima, tá? Então, vou dar um exemplo. A gente pode pegar, por exemplo, um sal cloreto de sódio e levar até a chama. A chama, no momento que entrar em contato com esse material, a chama vai adquirir uma cor amarela. E essa cor amarela, ela indica a presença do sódio. Tudo bem? Se eu tiver um outro sal, um sal de lítio, e colocar na chama, o que, que vai acontecer? Vai ficar uma cor vermelho tijolo. Então, para alguns metais, não são todos, tá? Isso ao longo do curso vocês vão entender por quê. A gente consegue identificar uma espécie pela cor que a chama adquire no momento que a gente coloca essa espécie na chama. Então, gente, esse é um procedimento muito interessante que nos ajuda a fazer uma identificação prévia do nosso material. Então, por exemplo, para a gente fazer o teste de chama, o que, que a gente precisa? A gente vai precisar usar o bico de Bunsen e um chamado cabo de coule, tá? Nesse cabo de coule, que é essa peça aqui, ó, a gente vai encaixar um fio ou alça de platina. Só que platina é muito caro, tá, gente? Então, normalmente a gente trabalhar com uma alça de alguma liga metálica. Níquel crômio, por exemplo, é um tipo utilizado. Se você for rico, aí você pode usar platina. A platina é bem interessante, porque ela resiste bem a todos esses testes, né? O que, que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar esse cabo, especificamente o fio de platina. Aí a gente precisa limpar esse fio de platina. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai mergulhar só esse fio, não precisa nem ser todo o fio, só a pontinha, tá? Numa solução de ácido clorídrico. Para quê? Para limpar o fio de platina. Vai que ele foi usado num teste anterior e tá sujo, então a gente precisa limpar. Passou no ácido clorídrico, o que, que a gente vai fazer? Colocar na chama para ele tirar todo o resquício de ácido clorídrico. E a gente vai fazer isso quantas vezes for necessário, até que, quando a gente coloque a alça de platina, não tenha nenhuma mudança da cor da chama, tá? E lembrando, gente, a chama aqui, ela tem que estar naquele azul. Bem, não pode ter nada de amarelo, porque senão ele pode mascarar o nosso teste. Então, ele tem que estar aquele azul bem clarinho. Depois, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar esse fio de platina e vai mergulhar na amostra.
pode ser amostra sólida ou pode ser amostra em solução. A gente vai pegar o fio e vai encostar nessa região da chama, tá? Que é, vamos dizer assim, é o limite, né, entre a região redutora e a região oxidante. Quando a gente fizer isso, a gente tem que observar imediatamente a cor da chama, tudo bem? Então, esse é a forma como a gente faz o teste de chama. E olha só que interessante. Dependendo do tipo de material, a gente tem colorações específicas. Tudo bem? E isso é bem legal. E, gente, qual que é a teoria, né, por trás desse fenômeno? Isso acontece porque a gente tem que lembrar da estrutura atômica, tá? Não sei se vocês já estudaram a estrutura atômica, já devem ter começado, imagino, mas vocês devem lembrar que vocês têm os elétrons distribuídos na eletrosfera, e existem alguns elétrons que estão numa camada mais externa, que é a camada de valência, certo? Normalmente, o que a gente imagina é que a última camada com elétrons de uma espécie, ela é a última camada, e não é verdade. Na verdade, o que acontece de fato é que existem camadas mais externas, só que a única diferença é que elas não têm elétrons ali, tudo bem? Mas elas existem. Quando a gente coloca uma espécie em contato com a chama, a gente está fornecendo uma quantidade de energia muito grande para essa espécie. E o que, que vai acontecer? Esse elétron que está na camada de valência, ele vai receber essa energia na forma de calor e ele vai pular para um orbital superior vazio. Ou seja, esse processo a gente chama de processo de excitação do elétron. A gente fornece energia para ele, o que, que ele vai fazer com essa energia? Ele vai pular para um orbital superior que esteja vazio. E isso, obviamente, só pode acontecer com os elétrons da última camada, tudo bem? Porque só eles vão ter orbitais à frente deles que estão vazios, sem elétrons nenhum. Essa situação onde a espécie fica excitada, ela não é estável. Então, a tendência na natureza é que essas espécies se estabilizem. Para ela se estabilizar, o que, que vai acontecer? O elétron, ele estava lá na camada superior vazia, né? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar para sua camada original, porque para ele é mais estável. Só que vocês têm que lembrar aquela regra universal sobre energia, né? Energia, ela não se cria, ela não acaba de uma vez, ela só muda, ela transforma. Então, a energia que a gente doou para aquele elétron na forma de calor, ele vai ter que devolver ela. Isso o universo pediu, certo? Assim, brincando, né? Então, a gente tem que devolver essa energia. O elétron, ele vai devolver essa energia na forma de energia luminosa, que é exatamente o que gera essa coloração na chama. Só que todas as espécies químicas são diferentes uma das outras, né? Ou seja, as distâncias entre os orbitais são diferentes. Ora, se essas distâncias são diferentes, significa que a energia que cada elétron, né, precisa para excitar e depois voltar é diferente. E se essa energia é diferente, a coloração também será. Tudo bem? Então, isso é o que explica esse fenômeno. Não fiquem desesperados com isso, tá? Isso é mais para a gente poder entender por que acontece, mas nos próximos módulos a gente vai discutir isso melhor nas disciplinas de analítica. Aí vai ficar mais claro para vocês. Tudo bem? E o último item que eu queria abordar com vocês, tá? Que é o item sobre extrações, né? Então eu queria explicar para vocês como funcionam os processos de extrações. E aí eu coloquei, né, na imagem, a imagem de um chá, né? Isso quer dizer que a gente vai sentar e relaxar agora, tomando um chá? Não. Isso quer dizer que o chá, o preparo de chá, vai ajudar a gente a entender melhor o que, que são esses processos de extrações, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa é a gente entender como que acontece o preparo de um chá.
Então, gente, o preparo de um chá normalmente segue algumas etapas, né? Então, aqui eu coloquei as imagens, né? A fonte está aqui. E aí eu resumi aqui o que está acontecendo em cada uma dessas etapas. Então, a primeira coisa é o preparo da amostra. Então, aqui no caso, ela está lavando, né? Para a gente poder iniciar o preparo. Então, aqui é o preparo da amostra. Depois, ela está triturando a amostra. Ela está com uma tesoura aqui, ó. E ela está pegando aqui a erva cidreira e está cortando em pequenos pedacinhos. Terceiro, ela começou a macerar a amostra, né? O que significa macerar? Macerar é esse processo de amassar a amostra para tentar já começar a extrair algum princípio ativo que tenha nessa amostra, algum tipo de óleo, alguma coisa assim. A gente pode até, inclusive, adicionar algum solvente aqui para facilitar esse processo, tá? Perceba que ela está usando um instrumento aqui de madeira, mas é um instrumento, isso aqui é para cozinha. Na nossa área, o nome disso aqui é o almofariz e o pistilho, tá? Depois olhem na apostila, lá tem uma imagem desses instrumentos, tá? Que a gente usa no laboratório. Depois, o quarto, a gente vai fazer o quê? Misturar a amostra com solvente extrator. Ou seja, gente, solvente extrator é aquele solvente que vai promover, né, a saída daquele princípio ativo de um meio que está sólido, que é a planta, né, para o meio líquido, que é onde está o solvente. Tudo bem? Quinto, após um tempo de infusão, ou seja, você deixa em contato um tempo, né, o solvente com a sua amostra, a gente faz o quê? Filtra para ficar só com a solução. Dentro dessa solução vai estar o nosso princípio ativo, ou seja, é a espécie de interesse. Tudo bem? Então, isso aqui são as etapas para o preparo de um chá. E não é muito diferente das etapas para a gente fazer a extração. Então, por exemplo, a gente precisa entender o que acontece quando a gente realiza o preparo de um chá. E quando a gente prepara um chá, a ideia é o quê? Extrair, né? Então, a gente vai extrair de uma amostra sólida um ou vários princípios ativos, ou seja, eu estou falando de moléculas, tá? Presentes nessa amostra. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer com que a minha amostra entre em contato com um solvente e as espécies que eu quero extrair precisam ter uma alta solubilidade pelo solvente extrator. E por que isso é importante? Porque se ele não tiver uma alta solubilidade do meu agente extrator, ele não vai sair do meio sólido. Ele vai continuar na planta. Então, o que eu estou fazendo aqui é adicionando um solvente que tem uma boa interação com essas moléculas. Por exemplo, trabalhando o princípio da polaridade. Lembra que polar dissolve a polar? Ou apolar dissolve apolar? Semelhante dissolve semelhante? Então é isso que a gente vai fazer. Se eu quero extrair uma espécie mais polar, eu posso usar a água como um solvente extrator, porque a água também é um solvente mais polar. Tudo bem? E isso vai facilitar a migração do meio sólido para o meio líquido, tudo bem? E isso é extremamente importante. E esse processo, né, onde ocorre essa migração, a gente chama de extração. E a extração, gente, ela é uma das principais técnicas de separação, né? E aqui eu estou fazendo uma separação, né? Eu estou tirando uma determinada molécula de uma amostra sólida. E purificação dentro da química. E ela acaba sendo mais usada na química orgânica, tudo bem? Mas também em outras áreas. É que a química orgânica acaba usando mais. Em suma, né? No processo de preparo de um chá ou café, também dá na mesma, o que estamos fazendo do ponto de vista químico é uma extração, tudo bem? Cientes desse processo, aí a gente vai entrar para as extrações principais que a gente tem na nossa área. Então, a gente tem dois tipos de extração: a extração sólido-líquido, líquido-líquido. O que quer dizer esse sólido-líquido? Quer dizer, a amostra está no meio sólido
E eu vou extrair ela com o meio líquido, que é o que a gente acabou de ver, é o caso do chá, tá? E a gente tem outro tipo de extração, que é o líquido, ou seja, a amostra está no líquido e eu vou fazer a extração utilizando outro líquido. Parece estranho agora isso, mas a gente vai entender como isso acontece. Bom, comparando as duas técnicas, o que vai acontecer? O primeiro eu já expliquei, né? A espécie de interesse aqui, ela vai ser dispersa. Ela está dispersa no meio sólido. E aqui ela está dispersa no meio líquido. Em sólido líquido, o solvente extrator será aquele que possui o maior poder de solubilizar a espécie de interesse. Aqui também, tá? Onde que vai estar a diferença primordial? Na sólido líquido, a amostra ela deverá ser finamente dividida para aumentar a superfície de contato, que é aquele processo lá de cortar a folha bonitinho, né? Então a gente deixa os pedacinhos cada vez menores e isso aumenta a superfície de contato, né? Já no líquido líquido, o que a gente precisa? A gente precisa que o solvente da amostra e o solvente extrator sejam immiscíveis. Lembra quando vocês fizeram a extração de álcool na gasolina? Que vocês misturaram água com a gasolina, aí formou duas fases? Ali, nesse sistema, o que vocês fizeram é uma extração líquido-líquido, onde as duas fases eram líquidas. Então, o que vocês fizeram? Vocês usaram líquidos que eram immiscíveis, certo? Só que aí o que acontece? O álcool que estava na gasolina, ela é uma espécie mais polar. Quando ela entrou em contato com a água, que foi o agente extrator de vocês, esse álcool migrou para a água, certo? Então, o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma extração líquido-líquido. Então, no fundo, gente, vocês já fizeram as duas extrações. Ou sólido-líquido, a partir de um chá, ou líquido-líquido, a partir de um sistema de solventes immiscíveis. Tudo bem? E aí, na extração sólido-líquido, a gente tem basicamente isso, né? Nossa amostra, nosso analito de interesse preso, né, numa amostra sólida e um solvente que a gente usa. Muitas vezes a gente acaba usando solvente orgânico, é o mais comum, tá? Mas dá para usar outros. A água, por exemplo. Deixa em contato e aí, depois de um tempo, pós-separação, a gente tem a solução contendo a espécie de interesse. Tudo bem? Para fazer a extração sólido-líquido, né, é muito comum a gente usar esse tipo de aparelhagem aqui, tá? Que é uma aparelhagem que a gente chama de sistema de refluxo. Então, o que acontece? A gente vai utilizar um balão, tá, de fundo redondo. Ele vai estar em algum sistema de aquecimento. O mais comum é a gente usar uma manta de aquecimento. Dentro desse balão, o que a gente vai usar? A gente vai colocar a amostra e o solvente extrator. Tudo bem? Aqui em cima, a gente vai encaixar um condensador de bolas. Normalmente é o de bolas que a gente utiliza, certo? O condensador é um instrumento que a gente usa para fazer a condensação de algum solvente que esteja no estado gasoso. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai aquecer esse sistema. A ideia de aquecer o sistema, gente, é aumentar a solubilidade do meu princípio ativo no solvente de interesse. Então, isso vai acelerar o nosso processo, tá? A gente aquece. Como muitas vezes a gente acaba utilizando solventes orgânicos que têm um baixo ponto de ebulição, esse solvente tende a evaporar, tudo bem? Se a gente deixasse esse balão aqui aberto, o solvente que evapora, ele vai embora. E o nível de solvente aqui, ele vai reduzindo drasticamente. E isso interfere na minha extração, porque eu estou diminuindo o volume de agente extrator, então a minha eficiência de extração vai diminuindo, certo? Como que a gente resolve isso?
a gente coloca aqui, ó, no bocal acoplado, um condensador. No condensador, o que vai acontecer? O solvente vai evaporar, aí ele vai entrar pela tubulação interna, que é onde estão aparecendo essas bolas aqui, ó. E ele vai entrar em contato com uma região que está mais fria. E por que está mais frio aqui? Porque por fora, ó, tá vendo aqui nessas tubulações, está circulando água. E o ideal é que seja água fria. Quando o solvente chegar aqui e entrar em contato com essa parede fria, o que ele vai fazer? Ele vai condensar. O que significa condensar? Ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Quando isso acontecer, o solvente vai, por gravidade, cair de volta no sistema. Então, isso é o que a gente chama de sistema de refluxo, ou seja, o solvente, ele nunca vai ser perdido. Por quê? Ele vai vir, condensar, voltar. E ele vai ficar assim o tempo que eu precisar, para garantir que o volume de solvente aqui seja o mesmo. Tudo bem? E nós temos um outro sistema que é um pouco mais elaborado, tá? Que é o sistema que a gente chama de sistema Soxhlet, tá? No sistema Soxhlet, ele é muito parecido com o sistema anterior, com uma diferença que é essa peça aqui, ó. Essa peça a gente chama de tubo de Soxhlet, tudo bem? E aí o que acontece? Essa peça a gente vai colocar dentro dela um cartucho, tá? Esse cartucho normalmente é feito de um material derivado de celulose, né? É como se fosse, sabe quando a gente vai preparar o café, que a gente coloca o filtro para colocar o pó de café? A ideia desse cartucho é a mesma coisa. Ele vai ser como se fosse o nosso filtro, porque aqui dentro a gente vai colocar a nossa amostra. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Aqui embaixo a gente vai ter o solvente, aqui em cima a gente vai ter o cartucho com a amostra e aqui em cima o tubo condensador, tá? Então a gente olha essa animação aqui, ó, tá? Então observe o que está acontecendo. Tá vendo que o solvente está em aquecimento, ele evapora, e aí quando ele evapora, ele começa a entrar por essa tubulação maior aqui, ó. Aí ele vem, como é um gás, ele vai seguir a tendência de qualquer gás, ele vai subir. Subir, 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 aí ele vai entrar em contato aqui, ó, com o condensador. Quando ele entrar em contato com o condensador, olha o que vai acontecer. Ele vai condensar, vai voltar para o estado líquido. E aí, quando ele cair, ele não vai cair no balão direto, ele vai cair em cima da amostra. E ele vai caindo até encher isso aqui. Quando ele encher, ele vai atingir o nível desse sifão, que é essa tubulação lateral que tem aqui, ó. Quando ele atingir esse nível, olha o que acontece. Toda a solução vai e cai de volta lá para o balão, lá embaixo. Gente, isso aqui é um sistema muito eficiente. Por quê? Percebam, a todo momento está vindo solvente regenerado, que cai em cima da amostra e ele deixa a amostra aqui em cima e só sai com o solvente junto com o meu princípio ativo. E vem aqui para baixo, tudo bem? E isso é muito interessante, porque nesse tipo de processo, a amostra ela não está em aquecimento direto. Às vezes a gente pode ter amostras que o aquecimento causa sua degradação e acaba gerando subprodutos. Então não dá para deixar a amostra aqui no aquecimento direto. Então o que a gente faz? Usa o sistema de Soxhlet, tá? Esse sistema de Soxhlet ele é muito utilizado para extração de gordura de alimentos. Então, quando a gente vai fazer análise de lipídios, que são gorduras em alimentos, a gente coloca o alimento aqui, usa um solvente mais apolar, já que os lipídios, a gordura é mais apolar, e aí o solvente vai ficar passando a todo momento. Então, imagine, se o sistema ficar por 1 hora assim.
um solvente sempre renovado vai passar em contato com a amostra e arranca um pouco de gordura. E isso várias vezes. Ou seja, gente, a eficiência da sua extração acaba sendo muito maior do que o sistema por refluxo, tá? Então, esse é um sistema muito interessante, tá? Vocês vão trabalhar com esse sistema no terceiro módulo, na disciplina de Química dos Alimentos. Tudo bem? E aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre a extração líquido-líquido, tá? Só para exemplificar, a gente tem aqui, né, uma solução que contém um princípio ativo A, mais o solvente, que é o B, certo? Eu venho aqui e jogo um solvente C, certo? E aí, o que vai acontecer? Como são dois líquidos immiscíveis, eles não vão se misturar, certo? Isso é muito importante. E aí percebo, olha o que aconteceu no meio do solvente B. Perceberam que a cor amarela ficou mais fraca? Isso aconteceu porque parte do princípio ativo que estava em B migrou para A e para C, desculpa. E por que que ele migrou para C? Porque a solubilidade dele é maior em C do que em B. Tudo bem? Então, esse princípio ativo A, ele fez essa migração por onde? Justamente por esse contato que existe entre esses dois líquidos. Tudo bem? Isso aumentou a concentração de A nesse sistema, que antes não tinha nada, e diminuiu em B, que tinha muito e agora tem bem pouquinho. Então, esse é um sistema de extração líquido-líquido. Tudo bem? E aí a gente demonstra isso agora num sistema que a gente utiliza no laboratório, que é através do funil de separação, ou funil de bromo também, que é o nome que a gente dá para essa vidraria, né? Então, o que que a gente faz? Mistura os dois meios, né? Dá uma agitada só para favorecer o contato entre os dois líquidos immiscíveis, e depois a gente separa as fases, né? Porque aí a gente precisa separar. Não adianta só extrair, você tem que separar essas fases. Abrindo essa torneirinha aqui para tirar o líquido que é o mais denso, tá? Normalmente a fase aquosa, mas não é regra. Existem alguns solventes que são mais densos que a água, tudo bem? E aí, gente, quando a gente faz essa mistura, a gente tem que agitar esse balão, tá? Nos vídeos que eu pedi para vocês verem, o instrutor, ele demonstra como faz essa agitação, então eu peço que vocês olhem, que aqui pela imagem não dá para ver, né? E algo que é muito importante, de tempos em tempos, ó, com o funil nessa posição e com tampa aqui, obviamente, a gente precisa abrir um pouco a válvula para liberar a pressão aqui dentro. Porque como a gente vai trabalhar normalmente com solventes orgânicos nesse sistema, é importante, ele vai evaporando e aí acaba aumentando um pouco a pressão aqui. Então é importante fazer isso de vez em quando. Terminou de fazer a mistura, então a gente deixa ele parado numa argola, tudo bem? Preso no suporte universal. Deixa separar as duas fases. Separou as duas fases, aí sim eu venho e tiro a fase mais densa para fazer a separação. Tudo bem? Então esse é o processo e no vídeo que eu postei para vocês vai estar explicando com mais detalhes.